Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. E em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui a comparação que Jesus fez, do patrão que saiu para contratou aqueles de manhã, às 9 horas, outros ao meio-dia e outros à tarde. E no final das contas, na hora de acertarem as contas, como ele havia combinado uma moeda de prata, ele pagou uma moeda de prata para todos. O problema foi que ele começou a acertar a conta pelos últimos, aquele que tinha sido contratado. Então, o que quer dizer a palavra? Que os últimos foram os primeiros, porque aqueles que Jesus contratou por último foram os primeiros a receber, e eles receberam uma moeda de prata. E aí, aqueles que foram contratados primeiro, eles ficaram, de alguma forma, indignados, porque eles achavam que, por terem trabalhado o dia inteiro, mereciam ganhar mais. Mas o patrão havia combinado com eles uma moeda, pagou também uma moeda. E aí eles questionaram, e aí foi onde o patrão disse: Não, mas por acaso eu não tenho direito de fazer aquilo que eu quero com aquilo que é meu? Ora, então fica aqui caracterizado que os últimos são os primeiros serão os últimos. Vejam só, no caso aqui dos últimos contratados, eles foram os primeiros a receber, e
trabalharam menos. Ora, é uma lógica do patrão. Ele achou por bem que aquele lá que trabalhou só um pouquinho, uma hora ou duas talvez, deveria receber a mesma quantidade daqueles que trabalharam o dia todo. E assim, meus amados irmãos, é com todos nós. Muitas vezes a gente fica a imaginar, puxa vida, eu trabalho tanto, faço tanto esforço, e eu não consigo nem ter uma casa para morar, não consigo ter um carrinho, né? E fulano trabalha menos do que eu, ele tem casa boa, tem carro. E aí a gente fica a se perguntar, por que essas coisas acontecem? E uma vez que eu sou trabalhador, eu até acho que trabalho mais do que o fulano, e o fulano consegue as coisas mais do que eu. A verdade é uma só. Cada um de nós só temos aquilo que merecemos. Não adianta a gente ficar olhando para o irmão da gente, porque às vezes ele tem um bom salário, ele consegue uma casa, um carro novo, vira e mexe está trocando de carro, aquela coisa. Mas fazer o quê? Cada um tem seus méritos e nós devemos compreender isso, porque cada um de nós tem uma forma de analisar, de pensar, de interpretar as coisas. E nem podemos ser todos iguais. Imagina se todos nós fossemos a mesma coisinha. Então, a vida não teria sentido. E para que a vida tenha sentido, é preciso que seja tal como é. E que nós procuramos saber aceitar a vida tal como ela é, e não conforme nós gostaríamos que ela fosse. Na verdade, o que todos nós devemos fazer é confiar em Jesus Cristo, em nos entregar a Jesus Cristo e ir para a vida, obedecendo o Senhor, procurar cumprir seus mandamentos, né? E tocar a vida. Aquele negócio que um merece mais, outro merece menos, isso não é conta do nosso rosário, é conta do nosso Criador. Se o fulano tem mais do que a gente, certamente ele tem lá seus merecimentos. Se eu tenho menos do que o fulano, eu devo ter os merecimentos para mim ter menos. Afinal de contas, eu não sou dono da minha própria vida, como o fulano lá também não é dono da própria vida dele. O dono de nossas vidas é o nosso Pai, o nosso Criador que está no céu. Amados irmãos, fiquem todos com Deus. Uma boa quarta-feira para vocês, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.